vereadores do Chega que foram eleitos, e os vereadores do Chega que foram eleitos e saíram todos do partido porque entraram em acordo. Peço imenso desculpa. Mas é perguntar. O Bruno gosta muito de falar dos outros, mas não gosta de falar de si, não é? Não gosta de falar de si. A maioria foi do PS. Tenham vergonha que a maioria foi vossa. A maioria foi vossa só. Não é o ponto que é feio, é falta de educação. Faça o que eu quiser, você me não manda. Deixa-me só dizer o seguinte. A maioria foi vossa. Fica lá a falar sozinho. A maioria foi vossa. Gosta muito de falar dos outros, não gosta de falar de si, não é? Não, o senhor é que é mentiroso, como disse há pouco. Sim, está enganado. porque a maioria dos vereadores que cederam os lugares foram do Partido Socialista. Só que o problema, sabe qual é? Que a imprensa isso não passa. Não é no Chega. Façam fact-check. Foram vossos. Os senhores são mentirosos e os senhores são um problema nas autarquias. Agora já vai para a agressividade. Acabou. Porque agora tem 2.000 eleitos. E esses 2.000... Não, o senhor que estava a insultar, a chamar mentiroso toda a gente. Comigo não passa, que eu digo na cara com mentiroso a você. O que é que lhe aconteceu aos vereadores todos do Chega? Conte-me lá. O que é que aconteceu a metade dos vereadores do Chega? O que é que lhe aconteceu? Estou-lhe a perguntar o que é que aconteceu aos seus. Saíram, é verdade. Pronto. Falamos de passado. A postura de futuro é muito mais grave. Mas a maioria manteve-se. Quantos autarcas você perdeu? Até ao Exaltino entregaram. No Porto entregaram. Tenha vergonha, António. Os senhores tentam ludibriar. Calma, mas está-me a dar aquela quem. O senhor tem que ter vergonha na cara porque o senhor tenta manipular sempre as conversas em televisão. Esquece que todos nós sabemos e basta verificar os factos. Os senhores são mentirosos e a maior parte dos vereadores que conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar aí. Não conseguimos ganhar aí. Por isso estar aqui com o dedo essa conversa para mim. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar o debate que aconteceu na SIC Notícias entre as 5 forças políticas que ganharam as eleições autárquicas. Como sempre, o debate aqueceu entre o deputado do Chega e do Partido Socialista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores, muito obrigado. E coloca um gosto, se achares interessante, partilha e comenta. E abrimos espaço para o debate com António Mendonça Mendes, do PS, Paula Santos, da CDU, António Rodrigues, do PSD, João Almeida, do CDS e Bruno Nunes, do Chega. Sejam todos bem-vindos, boa tarde e obrigada por estarem connosco. António Rodrigues, começo por si aqui uma vitória do PSD, com mais 8 câmaras que o PS, mas eu pergunto-lhe se é assim uma vitória tão expressiva, tão grande, frente a um partido que se acreditava ser a terceira força política? É seguramente, boa tarde em primeiro lugar, mas é seguramente uma vitória muito expressiva, até porque partíamos de uma base bem cá em baixo, ganhámos 22 câmaras e, portanto, é uma situação sólida, principalmente se acrescentarmos a isto que estamos no poder. E, normalmente, o partido que está no poder sofre uma erosão relativamente a esta situação. Sei bem que as eleições legislativas foram há pouco tempo, mas não obstante isso, houve aqui uma excelente preparação de todo o processo eleitoral dentro do PSD, uma escolha criteriosa de candidatos e apresentámos ao eleitorado aqueles que consideramos ser os candidatos mais capazes e mais próprios para esta função. E por isso o resultado, que não nos surpreendeu, era aquilo que estávamos à espera e por isso tínhamos dito que a nossa ambição era também presidir a Associação Nacional de Municípios, coisa que foi alcançada, tal como a Associação Nacional de Freguesias, e por isso tivemos um resultado que nos podemos orgulhar. Mesmo que tenha sido taco a taco, por exemplo, Lisboa e Porto? Então, para a jornalista, quase 8% de diferença em Lisboa é uma vitória taco a tardo. Por pouco, Carlos Moedas não ganhou a maioria absoluta. Esta gente de jornalismo tem de aprender a fazer contas, olhar para os números e entreportá-los, para não fazerem perguntas parvas destas. Não terá sido tão taco a taco quanto se quis fazer crer. Nós fomos muito influenciados pelas sondagens, nomeadamente da última semana. Houve uma diferença muito significativa em Lisboa, 8% é uma situação que mostra bem a diferença entre as duas candidaturas. Houve aqui essa convicção, criou-se esta convicção e aí as sondagens mais uma vez nos induziram a erro e parece-me que há aqui uma necessidade de rever todo o sistema de sondagens porque precisamos todos nós trabalhar com dados bem mais seguros. Sabemos bem que é uma questão técnica, que a questão é da interpretação, mas é importante mostrar que em Lisboa ganhámos confortavelmente, tivemos uma situação, aliás, atrasou-se inclusivamente a intervenção do Presidente da Câmara reeleito, Carlos Moedas, precisamente porque estávamos à espera de ter a maioria absoluta. Portanto, não se pode dizer que tenha sido taco a taco, como não foi taco a taco em muitas outras câmaras do país, ganhámos e nas autarquias locais, quer em municípios, quer em freguesias, o que conta é ter um voto a mais. Depois são questões de gestão que têm que ser revistas e vistas à medida da composição de cada um dos órgãos autárquicos. Mas estamos satisfeitos, muito satisfeitos com o resultado, que aliás foi claramente sublinhado logo ontem à noite e julgamos que vamos merecer ainda mais a confiança dos portugueses também aqui. Vamos tentar perceber o lado do PS, que fica aqui com menos 8 câmaras, que perde a Associação Municipal de Municípios. Depois temos a derrota de Alexandra Leitão em Lisboa e também no Porto. Mas ainda assim, José Luís Carneiro diz que o partido sai com a confiança reforçada. E a minha pergunta é como?
saem com confiança reforçada porque achavam que iam ter só para aí umas 100 câmaras, como conseguiram ter 128, é claro que saem com a confiança reforçada. É como num jogo de futebol. O Sporting de Braga contra o Real Madrid já sabe que vai perder, mas se o resultado for só 2-0, é quase uma vitória. Com o Partido Socialista aconteceu a mesma coisa. Certo. Muito bem, boa tarde em primeiro lugar. Em primeiro lugar, acho que temos que ser muito claros e objetivos de que o PSD ganhou estas eleições porque tem mais câmaras, porque consegue a presidência da Associação Nacional de Municípios e a presidência da Associação Nacional de Freguesias. E, portanto, é uma vitória do PSD. Se me pergunta se o adjetivo que o presidente do PSD usou, que é uma grande vitória, se eu acho que é aplicável, sinceramente, acho que não. Acho que é uma vitória, mas a distância de 8 câmaras compara, por exemplo, com a última vitória do PS, que tinha 148 câmaras e estava no poder, já agora, e o PSD tinha 110 ou qualquer coisa. Portanto, sinceramente, não vou por aí. Agora, do ponto de vista qualitativo, também é uma vitória por parte do PSD, não tenho dúvidas sobre isso. Ganha câmaras importantes, referiu Lisboa, mas o Porto, Sintra, Cascais, que já tinha, ou Vila Nova de Gaia. Porém, para o PS é um resultado, do ponto de vista relativo, bom. Porquê? Em primeiro lugar, porque o PS vem de uma derrota muito grande em maio. Em segundo lugar, porque... Portanto, isto serve como prémio de consolação? Não. Aqui a jornalista esteve muito bem. É claro que é um prémio de consolação, é a forma de mobilizar as tropas agora do Partido Socialista. Em segundo lugar, não. Em segundo lugar, essa derrota grande em maio é agora contrariada com um PS a voltar e a recuperar. Mas cá ver uma coisa. Essa ideia de que as grandes câmaras foram ganhas todas pelo PSD é falsa. O PS ganhou, tem o maior número de câmaras nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Já cá faltava a propaganda do Partido Socialista, começa: alguém se lembra ou quer saber das câmaras das áreas metropolitanas? O que o Partido Social Democrata queria era ganhar o maior número de câmaras para ter a Associação de Municípios. E isso foi conseguido. Todas as outras formas de interpretação de resultados é só para o Partido Socialista ficar contente. Em particular, na área metropolitana de Lisboa, mas no total o PS tem 16 câmaras na área metropolitana contra 11 do PSD. Mais, o PS ganhou a maioria das capitais de distrito. Ganhou 9 capitais de distrito, o PSD só ganhou 8 capitais de distrito. E isto é importante dentro daquilo que é a fase que o PS está neste momento, que é o PS teve um ciclo de poder muito grande, ciclo de poder governativo, ciclo de poder autárquico. Nós tivemos 12 anos de vitórias consecutivas e, portanto, estamos a iniciar um período de oposição e a expressão que o PS tem é uma expressão muito significativa, com vitórias muito significativas, afirmando-se como partido nacional e como partido da alternativa. Para finalizar, se olharmos para quem ficou em terceiro lugar em votos nas legislativas, mas em segundo em termos de deputados, tem um resultado tão residual que tem metade das câmaras de um partido como o CDS, que já raramente vimos o CDS a concorrer sozinho. Portanto, a arrogância do Partido Socialista não tem limites. Com certeza já vai receber a resposta do Bruno Nunes do Chega e desconfio que é uma resposta à altura. O Chega, aquilo que mostrou nestas eleições é que, afinal, não tem implantação territorial e está dependente exclusivamente de uma pessoa. Na segunda ronda, o António Rodrigues já vai poder responder, mas Bruno Nunes, muito da análise que tem sido feita é que, afinal, o bipartidarismo não morreu e temos aqui o Chega a conquistar 3 câmaras municipais. Era esta a limpeza que André Ventura falava? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel e quem nos acompanha lá em casa. Acaba por se perceber agora mesmo, pela intervenção de António Mendonça Mendes, que existe aqui um problema de tentar justificar o que é o Partido Socialista hoje em dia, sempre justificado com o Chega. Deixe-me enquadrar o seguinte: quem percebe minimamente de autarquias, podemos analisar isto como as cerejas, há para todas as medidas e para todos os gostos, e portanto podemos estar aqui a analisar meramente pela questão da vitória e do número de câmaras, ou podemos perceber como é que ficou o quadro autárquico a partir de agora. Fazendo uma pergunta de retórica, porque não está aqui para me responder, acha que ter 2.000 eleitos a nível nacional é uma grande derrota? O que temos a partir de hoje é, por muito que o António Mendonça Mendes queira falar do Partido Socialista a tentar justificar os seus fracassos com o Chega, é que sem o Chega, sabe que esta semana ou nas próximas semanas existem muitas, deixe-me só terminar, existem muitas assembleias de freguesia que nem sequer podem tomar posse se nós não validarmos o executivo da freguesia.
Mas deixe-me fazer aqui a questão. O Chega é a segunda força política a nível aqui autárquico, é ultrapassado pelo CDS e pela CDU. Não foi ultrapassado, não atingiu o CDS só os tinha. E, portanto, vamos tentar, podemos criar a retórica que quisermos. Facto, nós tínhamos... Facto, Chega 3? Facto, CDS, nós tínhamos 6. E por isso mesmo é que eu lhe disse que não chegámos lá. O Chega só se pode queixar dele próprio por estas perguntas incómodas. Foram eles que aumentaram muito a fasquia e disseram que queriam conquistar 30 câmaras. Se as expectativas eram muito altas e só tiveram 3 câmaras, é lógico que as pessoas agora lhes estejam a cobrar qual a razão de não terem atingido o objetivo, principalmente com uma diferença tão grande. Nós não interpretamos isto. Nós não somos o PCP que em todas as noites eleitorais dizemos que ganhamos. A única coisa que dizemos é que não atingimos sequer os objetivos que nos tínhamos proposto. Tínhamos outros objetivos. No meu caso concreto, em Loures, tinha o objetivo de vencer a Câmara. Não vencendo a Câmara, fica em segundo lugar e percebe-se claramente onde é que há a transição de voto. Não foi o PSD que cresceu, ficou exatamente na mesma. A CDU passa para 10% quando há 4 anos atrás não tinha mais do que a gestão municipal, com Bernardino Soares, e ninguém coloca aqui se há uma grande derrota ou não há ali da CDU. O PSD tem o pior resultado naquele município dos últimos 20, 30 anos e há uma transferência de voto do Partido Comunista. A dizer que os resultados não foram eu não consigo óbvios. O raciocínio. Há uma transferência de voto da extrema-esquerda para o PS, posso chorar com o medo do ai, veio o papão do Chega. Agora, nós temos 2.000 autarcas. Quer queiramos, quer não. Os senhores da imprensa... Não acha que correu bem? Estou a perguntar. Nós subimos, em relação às últimas autárquicas, 550 mil votos. Portanto, se quisermos comparar alhos com bugalhos, vamos dizer que isto falhou tudo. Se quisermos dizer que a nossa fasquia estava mais elevada, facto. Não atingimos os objetivos que tínhamos, facto. Mas, no entanto, neste momento, olha, quando elegemos os 12 deputados à Assembleia da República, existiram aqui títulos na SIC e em alguma imprensa que dizia assim, o Exército de Ventura. Se com 12 éramos um exército, o que é que seremos com 2.000? Portanto, nós temos representatividade a nível nacional. Passamos a governar. Não estamos dependentes de ninguém, nem fizemos coligações com ninguém. Fomos sozinhos com a nossa própria marca. Não atingimos os objetivos que queríamos, facto. Agora, não podem achar, nem considerar que esta nós não perdemos nada. Nós somos os únicos que não perdemos nada. Nós ganhamos, nós somámos. Nós ainda não tivemos uma eleição. Afinal, ninguém perdeu. É o normal. Perdeu. Para outros ganharem, em todas as noites eleitorais, desde que o Chega existe, o Chega ainda não teve um dia que não somasse. Somámos sempre. Agora, se a expectativa era muito maior, claro que sim, o Presidente já o assumiu, nós todos já o assumimos, eu próprio assumo a minha meia-culpa em relação... E já vou saber o que é que falhou. Deixa-me só terminar. Inclusive o PS, para ter algumas vitórias, teve que inclusive vir atrás do Chega e tomar as nossas medidas. Ricardo Leão nunca seria eleito em Loures se não tivesse tomado as medidas à Chega, que é um problema agora para o Partido Socialista resolver. Ricardo Leão foi o único autarca do Partido Socialista que compreendeu a realidade do país e do seu concelho. Não sei se lembram que, há uns meses, António Costa saiu da Comissão Europeia para vir fazer política nacional, criticando Ricardo Leão, dizendo mesmo que as políticas dele não tinham lugar dentro do Partido Socialista. Que bela resposta Ricardo Leão deu a António Costa. Na segunda ronda já tentaremos perceber aquilo que falhou. Paula Santos, pergunto-lhe diretamente se a CDU se arrepende de não ter integrado a coligação com Alexandre Leitão e se isso não pode ter ajudado a direita a ganhar em Lisboa. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, cumprimento todos quem nos está a acompanhar. Eu creio que a candidatura da CDU em Lisboa fala por si e demonstra quão acertada foi a decisão que tomamos de avançar no quadro da coligação democrática unitária, que é a CDU, que integra o PCP, que integra o Partido Ecologista aos Verdes e que integra milhares e milhares de independentes. E, portanto, há muito que concorremos, de facto, com a participação e a integração do conjunto de pessoas neste projeto da CDU, que reconhecem este projeto de realização, de concretização, de soluções, de resolução de problemas, de perspectiva de desenvolvimento e que estão com a CDU. Mas já agora, relativamente a Lisboa, deixa-me ainda dizer o seguinte: aquilo que nós verificamos e o que os resultados eleitorais demonstram, por um lado, é o reconhecimento da CDU, a importância que foi da eleição do João Ferreira. Mas João Ferreira não terá acabado por ser aqui o melhor aliado de Carlos Moedas? De forma alguma. Aquilo que aconteceu no quadro de Lisboa foi um quadro, de facto, de grande bipolarização,
acentuada, inclusivamente semanas e semanas, não é? Com as sondagens, mas não só, de apelos, do voto útil, mas aquilo que verificámos é que o Partido Socialista, com os partidos com os quais concorreu, nem sequer conseguiram fixar os eleitores o número de votos que tinham tido há 4 anos. E, portanto, se calhar aquilo que demonstram estes resultados foi acertada a decisão da CDU da sua candidatura e que está visível no reconhecimento nenhum, e que o Partido Socialista, aquilo que demonstrou é que não é solução para Lisboa, aquilo que era o projeto que apresentou, aliás, nos últimos 4 anos, deixar bem claro que viabilizou as opções de Carlos Moedas e do PSD. Aliás, ao mesmo tempo que viabilizava opções e o orçamento do PSD na Câmara de Lisboa, inviabilizava em municípios da CDU. Não percebo como é que a CDU está tão chateada com o Partido Socialista. Algo aconteceu de muito grave para primeiro não aceitarem a coligação e agora estarem a atacar tanto o Partido Socialista. O que ainda é mais estranho é Alexandra Leitão ter sido uma fervorosa apoiante da geringonça e agora, pelo que se percebe, a CDU nem a pode ver. Como foi, por exemplo, o Setúbal, criando dificuldades e prejudicando a população do Concelho de Setúbal. E eu creio que isto fica bem claro. Agora, permita-me ainda, no plano nacional, dizer o seguinte. A CDU foi a terceira força com o maior número de câmaras que conseguimos ganhar nós e reconquistámos câmaras que tinham sido perdidas há 4 anos. E isto demonstra uma coisa. Perdemos, e aliás, como Setúbal, como aliás, reconhecemos que, de facto, o resultado não foi positivo. Mas isto já vem aqui de 4 anos... de que se repete, desde 2017 esta questão se repete da CDU, tem vindo a perder cada vez mais nas eleições. Como é que Paulo Raimundo, ele próprio, assume isso, que alguma coisa não correu bem? Como é que tencionam recuperar eleitorado perante aquilo que está a correr mal? Nestas eleições recuperamos 4 autarquias. Mesmo quando perdem capitais Mora, Montemoro Novo, Aljustrel, sim, nos recuperamos autarquias e que mostra, muitas das vezes é colocada essa ideia de um declínio irreversível e que não é possível recuperar, e demonstramos nestas eleições que é possível recuperar. Portanto, e que iremos naturalmente trabalhar... Não foi isso que dissemos, mas o que nós dissemos 2 coisas, que os resultados não eram positivos. E que, de facto, que havia necessidade de reforçar a CDU no plano autárquico. Aliás, e há esse reconhecimento até do trabalho da CDU, porque há municípios em que a CDU não ganhou, perdeu a Câmara, mas tivemos mais votos, como foi o exemplo de Santiago de Cacém. Aliás, até houve uma junção do PS e do PSD com o objetivo de retirar a Câmara à CDU. E, portanto, tivemos mais votos em termos absolutos, e isso demonstra de facto esta capacidade da CDU. Se me pergunta se os resultados são positivos, nós dissemos que não era. Agora, há aqui, nesta apreciação, elementos que é preciso também ter em conta, nomeadamente o peso de questões nacionais em eleições que devem sobretudo ser valorizadas as questões locais, e houve quem promovesse e tivesse esse interesse em desviar as atenções das questões locais, exatamente desviando as atenções daquilo que era central e daquilo que estava efetivamente em causa nestas eleições. O que se consegue perceber da conversa da CDU e do Partido Socialista é que, mesmo perdendo várias câmaras, para eles foi um bom resultado e até conseguiram ganhar eleitorado. A realidade é que é outra. Também se compreende bem esta análise. O Partido Socialista estava cheio de medo a pensar que ia ter só umas 100 câmaras. A CDU estava com medo de pensar que ia ter umas 5 câmaras. Baseado neste número de câmaras, é claro que para eles foi um excelente resultado. Vamos também perceber a perspectiva do CDS. João Almeida conseguiu aqui, lá está, a manter 6 câmaras. Nuno Melo fala numa noite feliz para o partido e um ciclo de crescimento que começa agora. Como é que acha que este crescimento se pode refletir no Parlamento mais tarde? E pergunto também se não terá sido um pouco a reboque da AD. Muito obrigado. Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que o reboque é ao contrário. A AD teve mais votos que o PSD sozinho, convém ter noção disso. E, portanto, se há uma marca que é claramente vencedora, teve mais 200 mil votos a AD do que o PSD, o que não tem problema nenhum. O CDS também teve votos sozinhos, os 2 partidos governam o país e governam a maioria das autarquias. E isso é positivo para uma solução política que o Primeiro-Ministro desenvolveu da primeira vez que concorreu a Primeiro-Ministro e que prova que funcionou já no país 2 vezes, ganhou 2 vezes eleições nacionais. Aliás, convém dizer, a AD é a única força política que nunca perdeu eleições em Portugal, eleições legislativas. Sempre que houve a AD ganhou as eleições legislativas. E isso é importante. E se olharmos para os resultados de Lisboa, do Porto, de Braga, de Aveiro,
de muitos dos meios de Cascais, é indiscutível que o contributo do CDS é muito grande para isso. E diz-me assim, então, mas é só contribuir para a ADs? Não. Olha, como é que compara com outros partidos? A Iniciativa Liberal fez uma grande festa porque elegeu 2 vereadores, tantos quanto o CDS elegeu no Conselho de Vagos, que é um conceito muito respeitável, mas onde infelizmente não ganhamos a Câmara. Acontece que o CDS, para além dos vereadores que elegeu em AD, elegeu 28 vereadores em listas próprias. 28. O LIVRE não elegeu nenhum. O CDS elegeu 44 presidentes de junta de freguesia em listas próprias. Portanto, o que estamos a falar aqui é de um partido que, depois de ter tido um ciclo muito negativo, que fez com que até saísse do Parlamento, ressurgiu durante algum tempo e, naturalmente, perguntava-se... Já terá mais força para ir sozinho? Deixe-me dizer-lhe isto. O CDS depois questionou-se, mas ressurgiu em Aliança Democrática, quando for a votos sozinho, vamos ver o que acontece. Foi a votos sozinho na Madeira, e há governo maioritário na Madeira, porque o CDS elegeu em listas próprias e fez maioria com o PSD, estando em listas próprias, e agora conseguiu as 6 câmaras que o CDS tinha. Convém lembrar, das 6 câmaras que o CDS tinha, 3 mudaram de presidente. E, como calculará, uma mudança de ciclo para um partido da dimensão do CDS é ainda mais desafiante do que para outros partidos. E ganhámos com novos presidentes essas 3 câmaras. Numa AD na Meda, o Presidente de Câmara é do CDS também, é indicado pelo CDS. Portanto, há 6 câmaras de CDS, há 7 Presidentes de Câmara. E orgulhamos-nos muito, por exemplo, de em Braga e no Porto, 2 vitórias que foram difíceis da AD, sem os votos do CDS não eram possíveis, e o número 2 de cada uma dessas listas, Altino Bessa em Braga, Catarina Araújo no Porto, o número 2 das listas da AD eram do CDS. E, portanto, há um contributo positivo de que nós nos orgulhamos de fazer parte no quadro da AD, muito bem, permitiu esta vitória que para nós é essencial de uma governação liderada por Luís Montenegro, da qual fazemos parte e nos revemos, mas não precisamos de nos esconder atrás de resultados da AD quando vamos sozinhos, e ao contrário do que disse o António Mendonça Mendes, nós fomos sozinhos a muitos concelhos do país e comparamos de forma muito substancial com resultados de partidos que têm no Parlamento neste momento representatividade maior do que o CDS, como é o caso da IEL e do LIVRE. Tivemos resultados muito superiores a qualquer um desses partidos, o que obviamente dá a expectativa de, podendo capitalizar, no futuro recuperarmos também o nosso lugar no Parlamento à frente desses partidos. Apesar das eleições autárquicas serem bem diferentes das legislativas, vê-se uma clara tendência que o país está muito virado à direita, só os partidos de direita é que cresceram. Dou-vos aqui espaço nesta segunda ronda para reagirem às ideias que cada um de vocês foi apresentando. António Mendonça Mendes, sobre Lisboa, ainda ouvimos aqui as explicações da CDU por João Ferreira não fazer parte da coligação. Houve esta coligação à esquerda e eu pergunto-lhe se agora, em jeito de reflexão, acha que a coligação foi favorável? Sabe que olhar para trás... Depois do resultado, acho que não tem muito, não adianta muito, mas de qualquer forma... Há sempre lições a retirar. Repara, há uma lição que não é preciso haver esta eleição ou outra, que as coligações não são necessariamente a soma dos votos que cada um dos partidos teve na eleição anterior. Portanto, eu não vejo por aí. Acho que Lisboa tinha a ganhar com uma grande coligação de esquerda. E uma grande coligação de esquerda implica... seguramente em Lisboa, a presença da CDU, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Não foi possível, tenho esperança que um dia volte a ser possível uma solução como aconteceu em 1989. Agora, em Lisboa, nós temos uma alteração, e essa é uma alteração política que é muito substantiva e que os resultados eleitorais não a apagam. É que, para a opinião pública, ficou claro a forma como o atual Presidente de Câmara e futuro Presidente de Câmara funciona em relação às suas próprias responsabilidades. E, sinceramente, acho que a tolerância que fomos tendo com o engenheiro Carlos Moedas é uma tolerância que a imprensa toda deixou de ter porque verificou muitas vezes as incongruências do discurso e a confusão entre a propaganda e a propaganda. Eu vou-lhe dizer uma coisa... O Partido Socialista não percebe que a comunicação social não vota. A comunicação social faz propaganda para o Partido Socialista, mas são os lisboetas que acabaram de votar. Os resultados não mostram nada disso que ele está para aqui a dizer, até porque com 8% de diferença são muitos votos. É mais um daqueles delírios do Partido Socialista. Vou-lhe dizer uma coisa que é uma convicção pessoal. É uma forma de encarar a derrota. Tenho muitas dúvidas. Não é a forma de encarar a derrota, não se ponham a dizer isso. Estamos a falar, eu estou a dar a minha opinião. O engenheiro Carlos Moedas venceu.
Não há dúvida sobre isso. Mas também não tenho dúvidas nenhumas, que ficou claro e exposto a toda a gente, e a opinião pública hoje percebe bem aquilo que são os artifícios que o engenheiro Carlos Moedas vai fazendo. E também eu vou-lhe dizer uma coisa. É de quem não é capaz de encarar sequer o resultado final. Eu tenho toda a calma deste mundo. É só uma questão de resultado. Eu não estou a dizer que a coligação de direita ganhou. Não, aliás, é preciso também perceber que a coligação de Carlos Moedas não é igual à de há 4 anos atrás. Tem uma pequena diferença, que é introduziu a iniciativa liberal. E a coligação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o LIVRE é igual a 4 anos atrás. Então quer dizer que as duas candidaturas não se podem comparar com há 4 anos atrás. Só se podem comparar com este ano. E este ano Carlos Moedas ficou 8 pontos à frente da coligação do Partido Socialista. Foi isso que os lisboetas escolheram e quiseram. Essa é uma pequena, grande diferença no resultado. Quem coerência? Deixa-me até ao fim, para dizer uma coisa. Eu acho que o engenheiro Carlos Moedas foi de tal forma descoberto, relativamente à forma como é, que terá muito pouca complacência da opinião pública. Eu vou-lhe dizer, eu arriscaria a dizer que os senhores vão ter que começar já a procurar um novo candidato a Presidente de Câmara daqui a 4 anos. Acho que o engenheiro Carlos Moedas dificilmente terá a fazê-lo novamente. Agora, que vocês já assumiram que precisam de novo. Agora, vamos ser bastante claro. Lisboa tem problemas gravíssimos do ponto de vista da fixação das pessoas aqui. É cada vez mais difícil ter uma habitação em Lisboa. O espaço público... Então acha que foi esse o espaço público das pessoas saírem para... É só importante deixar claro uma coisa. A campanha já acabou. As eleições já se realizaram. Mas sabe que as eleições não esgotam aquilo que é o exercício da democracia. Claro, todos os dias. E o que eu estou a dizer... Vocês aqui acham que ainda vai haver eleições amanhã, mas não vai. Só daqui a 4 anos. O que eu estou a dizer é, sinceramente, do ponto de vista político, posso estar enganado, mas... Aquilo que foi a complacência que se foi havendo, nomeadamente da imprensa, com o engenheiro Carlos Moedas, é algo que acabou nesta campanha, porque toda a gente percebeu a forma como o engenheiro Carlos António Rodrigues quer responder? Eu vejo e verifico que há aqui argumentos notáveis relativamente a esta matéria. Primeiro porque se começa a dizer que as candidaturas são mais que os partidos que a compõem. E depois logo a seguir vem falar da maior composição da própria lista. Quem ganhou as eleições em Lisboa foi o engenheiro Carlos Moedas. E ganhou porque as pessoas refletiram no trabalho que ele desenvolveu. Não interessa o que os jornais dizem, isso é uma desculpa que estão a tentar arranjar para a vossa própria desculpa, quando normalmente os jornais em si até apoiaram muito mais a candidatura de esquerda. Nem se compara. Houve jornalistas que até fizeram editoriais a apoiarem a candidatura de Alçandra Leitão. Com a candidatura de Carlos Moedas não existiu nada disso. Toda a gente sabe que a comunicação social é toda muito mais à esquerda do que à direita e sempre apoiou candidaturas de esquerda e as levaram ao colo. Infelizmente, isso só fez atrasar o país. E andaram a discutir o facto do PCP não estar do que estar. E vocês estão a tentar arranjar agora uma desculpa para a derrota, falando do PCP, que fez uma campanha muito bem com o João Ferreira, que teve um excelente resultado. Agora, que ficou claro que as eleições foram ontem, que agora há um desenvolvimento de um programa que foi sufragado, esse para nós também é muito claro. Querer vir agora falar de outro tipo de argumentos e dos problemas de Lisboa foi o que andámos a fazer nos últimos meses. E foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Foi votar em quem acreditaram. E acreditaram aqui. Mas eu acrescentaria, e só para não restringir a discussão a Lisboa, acrescentaria uma questão muito importante. Foi a circunstância de, apesar de nós termos ganho as eleições, não ter havido qualquer tipo de arrogância da parte do PSD relativamente ao resultado eleitoral, a culminar naquilo que foi o comportamento de Pedro Duarte no Porto, que teve uma postura de Estado, que afirmou com clareza que quer trabalhar com todos e deixou muito claro com quem está disponível para trabalhar, que são todos aqueles que querem defender o Porto. E isto é uma forma de estar na política que marca também os autarcas do PSD, como marcará Carlos Moedas, que fará com certeza isso, porque tem que fazer naturalmente também na sua própria Câmara um acordo para poder passar as matérias que são relevantes para realizar o seu programa, como não o deixaram fazer no mandato anterior, como nas cerca de 70 câmaras que vão necessárias... Isso é mentira o que está a dizer. Peço-lhe imensa desculpa. Peço imensa desculpa. O PS viabilizou todos os orçamentos no engenheiro Carlos Moedas. Sabe,
Quantas vezes estas houve uma eleições puseram no seguinte, no âmbito da Câmara, essa coisa do José Carlos Moedas é muito calimeiro, e eu acho que isso para foi aquilo que Lisboa acabou. esteve essas discussões intermináveis que dava a fazer. Agora, o que eu queria dizer e pontuar é que há cerca de 70 câmaras no país que vão necessitar de entendimentos. E esperamos que haja, e as freguesias, obviamente também, mas as freguesias, como o que está verdadeiramente em causa, em primeira linha, é os interesses daquelas comunidades mais pequenas, obviamente se entenderão mais facilmente. Aqui há uma dimensão política, muitas vezes introduzida na dimensão das câmaras, e que é importante deixar claro que aqueles que ganharam devem levar até ao fim a sua... Isso é válido quando o PS está na oposição, certo? É válido para todas as circunstâncias. Significado que na ronda anterior temos aqui uma reflexão do que o Chega poderia ter de melhorar, e eu pergunto-lhe, assistimos aqui ao Chega a lançar alguns daqueles que são considerados, alguns dos pesos pesados do partido para câmaras, como Pedro Pinto, Pedro Frazão, Rita Matias. Estes resultados provam que estes quadros do partido têm a força que realmente achavam que tinham? Acho que não. É assim, eu nem sequer vou estar aqui a fulanizar. Vamos ver uma coisa. Há 6 meses atrás era impensável para a imprensa... Como sabe, fala-se muito da questão de André Ventura ser... O que vocês só sabem falar, não sabem falar de mais nada. Perdoa-me, só sabem falar disso. É o partido de um homem só. E há 6 meses atrás... Deixem-me lá terminar, deixem-me falar, porque eu não estou interessado em falar do Moedas. Vamos ter uma questão que é clara. Se quiserem falar deste assunto seriamente, temos um debate sério. Há 6 meses atrás os senhores diziam: o partido não tem mais ninguém que consiga atingir os 2 dígitos. Foi o descalabro nas europeias, isto ninguém vai a mais lado nenhum. Entretanto, percebeu-se que estava acima dos 2 dígitos, mas ninguém vai chegar aos 20%. Impensável alguém manter os resultados que André Ventura teve nas legislativas. Facto. Temos grande parte daqueles que se propuseram, e não são só figuras mediáticas do partido, que se propuseram e tiveram acima dos 20%. De facto, não provado em termos gerais, quisermos fazer as coisas... Não vos interrompi, depois vão ver as medidas e vejam lá se eu estou ou não estou acima, se a Rita está ou não está acima. Pedro Frazão, acho que teve 8%. Pedro Frazão não esteve. Mas, ouça, tenho imensos casos, mas se quiser falar sobre isso, também tenho resultados do Partido Socialista dantescos. Também tenho resultados, quero falar sobre isso, tem 14% em Louros, está abaixo de mim. E vocês disseram que iam ganhar 30 câmaras e ganharam 3. Eu não vou entrar nesta discussão. Sabe, para mim o interessante é olharmos para estes resultados no dia seguinte podemos continuar a manter esta retórica. Se assim que um dia quiser fazer um debate autárquico sério, vamos perceber que a partir da data de hoje... A partir da data de hoje, deixe-me dizer o seguinte: o António Mendonça Mendes ri-se com a questão do protagonismo que foi dado ao autarca de Lisboa, esquecendo o protagonismo que foi dado a autarcas do PS levados completamente ao colo, com horas e horas a fio, colocados em televisão, com coisas completamente surreais, em que o vosso fact-check nem sequer funcionou e que foram mentiras ditas nesta mesa que nem sequer foi verificado. Diga lá quais. Mas é um problema. Quais? Olha, terem dito em Louros que iam fazer 900 de despejo. Bola, como dizia o outro. Bola, fizeram 0. Só que isso é um problema para vocês. Mas vamos perdeu a Câmara de Louros, não? Tiveram aqui muito tempo. Perdi a Câmara de Louros, obviamente, perdi a Câmara de Louros. Mas eu não tenho problema com isso. Pronto. O que eu lhe estou a dizer é, quando alivancam a questão da propaganda, a propaganda está de um lado e do outro. Quando diz, afinal não acabou o bipartidarismo, acha que não? Então eu vou-lhe dizer o seguinte: diga-me como é que vão governar as freguesias sem que o Chega esteja presente. Primeiro eu não disse isso. Sabe disse que muita da análise que tem sido feita tem sido nesse sentido. Não, mas se a análise tem sido feita, tem sido nesse sentido, eu estou-lhe a dizer, é falso. Sabe porquê? Porque a partir do momento em que temos 2.000 autarcas, ou falam connosco, e ou nós aceitamos ou não aceitamos, ou muitos dos executivos de freguesia nos próximos dias terá que dar notícias a dizer que nem sequer tomam posse. Porque os executivos têm que ser votados na Assembleia de Freguesia. A postura do Chega agora vai ser fazer chantagem nas freguesias? Não, é dizer, não há reunião da Assembleia de Freguesia para eleger executivos porque temos 2.000 eleições. Deixa-me lá terminar. É para vos explicar. Vamos falar dos 1 milhão de votos que perderam nestas eleições. Sem contarem connosco, não funciona, porque a democracia Mas será que, como dizia o António, com chantagem? Não é com chantagem. Eu, se não gostar do seu programa e se achar que é incompetente, não voto em si. Ponto final, parágrafo. Eu faço uma birra. E, portanto, não é uma birra. Não vou para o Executivo e faço uma birra. Eu não fui eleito para estar subserviente, seja quem for. E se eu considerar... O importante é a comunidade que nós estamos a seguir. Quero que discutir só comigo, pedimos aos outros, mas se debate consigo aqui a tarde toda, se quiser falamos por cima do outro. Se quiser falar corretamente, temos aqui um problema que é sério em relação, inclusive, onde eu quero chegar, é que o facto hoje em dia da Assembleia da República continuar a tapar os olhos em relação à lei eleitoral, à lei 75 e à lei 73, que é do financiamento das autarquias locais, e da própria estrutura das autarquias locais, estava tomada de uma forma que consideravam que isto era divisível entre eles. E já não é. Já não é. Portanto, a questão que está aqui em causa é que o bipartidarismo, claro, fica provado nestas eleições que terminou. Ou falam connosco e fazem revisão
de diversas leis na Assembleia da República e chegamos a um entendimento, inclusive em relação à lei eleitoral, e de facto nos municípios existem visões diferentes, ou não vão governar, porque o Chega não é muleta nem do PSD, nem do PS, como aconteceu, por exemplo, em diversas autarquias que no mandato anterior, por troca de pelouros, por venda de lugares, por necessidade e de mendicidade, porque não tinham trabalho, alguns autarcas do PSD venderam-se em Louros porque estavam no desemprego. É um exemplo, eu estou a falar de Louros porque foi onde fui o candidato. E, portanto, os vereadores do Chega que foram eleitos, e os vereadores do Chega que foram eleitos e saíram todos do partido porque entraram em acordo. Peço imenso desculpa. ficaram a perguntar. E os saíram 11. O Bruno gosta muito de falar dos outros, mas não gosta de falar de si, não é? Não gosta de falar de si. A maioria foi do PS. Tenham vergonha que a maioria foi vossa. A maioria foi vossa só. Não aponto que é feia, a falta de educação. Eu faço o que eu quiser, você me não manda. Deixa-me só dizer o seguinte. A maioria foi fica lá a falar sozinho. A maioria foi vossa. Gosta muito de falar dos outros, não gosta de falar de si, não é? Não, o senhor é que é mentiroso, como disse há pouco. Sim, está enganado. Porque a maioria dos vereadores que cederam os lugares foram do Partido Socialista. Só que o problema, sabe qual é? Que a imprensa isso não passa. Não é no Chega. Façam fact-check. Foram vossos. Os senhores são mentirosos e os senhores são um problema nas autarquias. Só agora que o problema é que agora acabou. Porque agora tem 2.000 eleitos. Já insultou. E esses 2.000... Não, o senhor que estava a insultar, a chamar mentiroso toda a gente. Comigo não passa, que eu digo na cara com mentiroso a você. O que é que lhe aconteceu aos vereadores todos do Chega? Conte-me lá. O que é que aconteceu a metade dos vereadores do Chega? O que é que lhe aconteceu? Estou-lhe a perguntar o que é que aconteceu aos seus. Saíram, é verdade. Pronto. Falamos de passado. A postura de futuro é muito mais grave. Mas a maioria manteve-se. Quantos autarcas você perdeu? Até ao Exaltino entregaram. No Porto entregaram. Tenha vergonha, António. Os senhores tentam ludibriar. Calma, mas está-me a dar calaquei. O senhor tem que ter vergonha na cara porque o senhor tenta manipular sempre as conversas em televisão. Esquece que todos nós sabemos e basta verificar os factos. Os senhores são mentirosos e a maior parte dos vereadores... Aí não lhe conseguimos ganhar. Não lhe conseguimos ganhar aí. Não lhe conseguimos ganhar aí. Por isso estar aqui com desadvogados, essa conversa para mim. O Partido Socialista tem uma lata. São os maiores aldrabões dos últimos 50 anos, mas tentam fazer propaganda e enganar as pessoas. Felizmente, o Chega chegou para desmascará-los. Estavam habituados a vir para a televisão dizer todas as mentiras que lhes apetecia, sem nunca os colocarem em causa nem lhes fazerem frente. Eu acho que é importante nós, neste momento, os resultados das eleições são os resultados da expressão do voto das pessoas. Eu acho muito surreal que estejamos a debater agora como se fosse uma segunda avaliação que é do mérito. O Carlos Moedas ganhou nas urnas, mas o António Mendonça Mendes acha que vão ser os jornalistas, com todo o respeito que eu tenho pela classe, e também já fizeram ontem a avaliação e nem me parece que vá no sentido do que o António Mendonça Mendes está a dizer. Mas que agora houvesse uma segunda avaliação e vamos dizer assim, não, o povo até votou, mas quer dizer, o povo não sabe. Vamos agora aos sábios, que os sábios é que vão dizer que afinal o engenheiro Carlos Moedas tinha um programa que era uma porcaria, governou pessimamente, a Alexandra Leitão era uma iluminada e, portanto, apesar do povo ter votado, isso não interessa nada. Isto diz muito sobre o papel que o Partido Socialista tem assumido nos últimos anos e também terá alguma coisa a ver com os resultados eleitorais que tem. Esta é a forma como o Partido Socialista vê a democracia. Os lisboetas acabaram de votar, mas eles já estão a fazer propaganda para denegrir quem venceu. Estão a colocar toda a comunicação social para fazer propaganda por eles, ou estão a tentar que façam, mas há muitos órgãos de comunicação social que perceberam que se continuarem a fazer esse tipo de propaganda, vão mesmo à falência. A SIC é um deles. Eu voto no Porto, resido no Porto. Eu ouvi o Manuel Pizarro uma campanha inteira a dizer que já tinha ganho, a desprezar o Pedro Duarte, a tratar o Pedro Duarte até de uma maneira que eu vou dizer, mesmo de relacionamento humano, que é muito questionável. O Partido Socialista continua a comportar-se como se fosse o dono do regime, como se fosse o dono das autarquias, e que de uma vez ou outra, por erros do Partido Socialista, não é por mérito dos outros, por erros do Partido Socialista, os outros acabam por ter o direito de governar. É essa arrogância e superioridade moral que o Partido Socialista acha que tem que o está a destruir. Pensam que ainda são os donos disto tudo e que o povo ainda está espalhado por todo o país. Felizmente isso está a acabar e a mudar. António, isto não é assim. O Partido Socialista tem mesmo de responder, e é importante responder, como é que o Partido Socialista não tem nenhuma, nem está na governação de nenhuma dos 5 maiores municípios do país. Eu não me lembro disto algum dia ter acontecido. Não me lembro disto algum dia ter acontecido. E, portanto, dizer o Partido Socialista, não, nós passámos a ser o terceiro partido na Assembleia da República, mas continuamos a ter relevância. Ontem, como dizia José Luís Carneiro, diziam que nós íamos acabar. Já nem o CDS diz isso. Graças a Deus, nós temos um discurso mais autoafirmativo sobre a nossa posição. Não vamos para umas eleições a dizer que o Partido Socialista já fala de acabar. José Luís Carneiro, mas deixa-me só dizer mais, o José Luís
Carneiro, a comparação que fez não foi com o PSD, não foi com a AD, não foi com os outros partidos, foi com o PS francês. A dizer, porque o Partido Socialista em França acabou e nós em Portugal não acabamos. Paulo, Isto diz muito sobre o estado em que o Partido Socialista está. Eu vejo a vossa grande obsessão com o Partido Socialista. Não é nada, é mesmo. O Partido Socialista, ainda há pouco dei esse número que acho que é muito relevante, do ponto de vista daquilo que é o eleitorado urbano. O Partido Socialista tem 16 presidências de Câmara nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mais do que o PSD. Ganharam as eleições em termos de votos absolutos. E ganhou mais, e ganhou a maioria das capitais de distrito. Ouça, a vitória do PSD nestas eleições não está em causa. Nem foi posta em causa pelo Partido Socialista. O que lhe estou a dizer é, fazendo uma análise mais fina do ponto de vista daquilo que foi o resultado do Partido Socialista, parece-me que foi importante este resultado e é um resultado robusto do ponto de vista nacional. Agora, perdemos essa eleição. A verdade é que mas perdemos essa eleição por oito câmaras municipais. Não estávamos. E quero lhe dizer mais. E do ponto de vista daquilo que foram as disputas eleitorais, nós disputámos as eleições em todos esses grandes centros urbanos, tendo perdido em algumas câmaras, tendo ganho noutras. Eu acho que isso não tem... O que interessa é participar. Não é o que interessa participar. João Almeida, o PS é um grande partido nacional e acho que isso ficou bastante expressivo no resultado destas eleições. Há um vencedor, que é o PSD. Eu queria só em 5 segundos comentar o seguinte. Acusou-me a dizer quantos autarcas saíram do Chega. Eu gostava quantos autarcas do PS foram constituídos arguidos durante o último mandato. Olha, eu não sei, mas também lhe vou dizer uma coisa. Mas mas não sei se foram tantos como a bancada parlamentar. Chute para o lado. Tutti frutti. Eu queria voltar ainda só à questão de Lisboa, não centrando naturalmente a questão das eleições autárquicas em Lisboa, mas não posso deixar de fazer uma referência, porque nós ouvimos aqui por parte do Partido Socialista, mas a verdade é que durante toda a campanha a concentração por parte do Partido Socialista foi em atacar a CDU, em vez de se dirigir ao PSD e àquilo que foi a governação por parte de Carlos Moedas no último mandato. E eu acho que isto também diz muito. Vem aqui falar de coligação de esquerda, mas a verdade é que o seu esforço foi mesmo contra a CDU, aliás, em diversos momentos, como nós já aqui disse, e não vou voltar a repetir. O que eu queria dizer para concluir relativamente aos resultados eleitorais é a importância da CDU no poder local democrático, que se mantém com 12 câmaras municipais, com 97 freguesias, com mais de 1.500 eleitos em diversos órgãos municipais e de freguesia pelo país. E isto demonstra, de facto, este reconhecimento do projeto da CDU, que é distintivo e que marca, de facto, a diferença em relação às demais forças políticas. Foi um contexto exigente, mas é um resultado de resistência que demonstra, e eu queria salientar muito este aspecto, porque muitas das vezes vai-se procurando colocar uma ideia que não corresponde à verdade e que foi já aqui colocado, que é a CDU a perder e que não é verdade. Se perderam várias autarquias, querem que digam o quê? Podem ter recuperado em outros sítios, mas mesmo assim no global perderam autarquias e não foram assim tão poucas. Perderam 11, conquistaram 4. É uma diferença bem significativa. Que recuperamos autarquias, mas recuperamos autarquias e para a frente estamos sempre isto dá-nos condições e demonstra como é possível recuperar no futuro outras autarquias e que demonstra de facto o reconhecimento da CDU pelo que é o seu trabalho de serviço público, de proximidade, de ligação às populações, olha, até de defesa do poder local democrático e dos seus órgãos de funcionamento colegial, plural, aliás, que alguns partidos querem atacar, como já no passado tiveram propostas na lógica monopólio. Teve a força nestas eleições que nas legislativas se calhar não teve? As eleições autárquicas são sempre diferentes de eleições legislativas e estas eleições demonstraram novamente isto, que é que a CDU, pelo seu trabalho, pela sua concretização e realização, há um conjunto de pessoas que até noutras eleições votam noutros partidos, mas reconhecem este trabalho da CDU no plano autárquico e que o condicionamento que houve, até pelo peso de questões nacionais, foi de facto um condicionamento e foi uma limitação e que desviou as atenções daquilo que estava verdadeiramente em cima da mesa, que é os problemas da CDU. Nós tivemos 12 câmaras. Nós tivemos
tivemos 400 câmaras, Em relação às legislativas não aconteceu Mas perdemos. A CDU teve 97 Passámos de freguesias, 400 o Chega para teve 2.000, 13. Eu creio que 400 fica claro, autárquicas em para termos 2.000, de maiorias, subimos fica claro em termos de maiorias 550 qual é que é a votos, força mas da CDU em termos autárquicos e que é a terceira força no plano nacional. E isto é um facto. É factual, não há dúvidas sobre isso, mas daí a termos perdido quando mais 550 mil votos, passámos de 400 para 2.000 autárquicas. Que o Chega ia ter 60, depois já não era 60, era 30. A verdade é que teve 60 confundiu, 60 é no Parlamento. Quantos é que vocês são? Teve 12. Quantos é que vocês são no Parlamento? Teve 97. 60 são no Parlamento. 60 são no Parlamento e do outro lado vocês são 4, 5, proximidade da relação com a população, do trabalho com a população. Nota-se, no seu conselho por acaso nota-se bem, na Quinta da Princesa, E chegamos na Quinta da Crescente. Chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Paula Santos, Bruno Nunes, António Mendonça Mendes, António Rodrigues e João Almeida. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o que podemos retirar deste debate é que todos ganharam efetivamente. A direita teve muito mais votos e foram os únicos que cresceram. A esquerda, como não perdeu tanto como estava à espera, para eles foi uma vitória. No fim, ficaram todos felizes. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.